Então, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo que a gente está gravando para vocês, que a gente está trazendo para vocês. Estou aqui com o professor Carlos Alberto Cimino. Professor, boa tarde. Muito obrigado Boa pela sua tarde. disponibilidade de estar aqui conversando conosco. E eu vou explicar um pouquinho para a nossa audiência o motivo, né, da gente estar aqui reunido. O Perfeito. professor Carlos Alberto, ele é conselheiro federal da Educação Física, né, do Conselho Federal de Educação Física, e ele está a par de vários fatores, várias informações relacionadas ao conselho, tanto os conselhos, o Conselho Federal propriamente dito, quanto os conselhos regionais. E o motivo de eu estar convidando essa figura ilustre aqui a conversar conosco é exatamente para tirar algumas dúvidas referentes aos conselhos regionais, ao Conselho Federal e principalmente conversar a respeito desse processo que está tramitando no STJ. Que as pessoas estão falando que a educação física vai acabar, que os conselhos vão acabar e assim por diante. Professor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade. É um prazer ter o senhor aqui conosco no canal, um canal bem importante, um canal bem contundente aqui na educação física, na área da saúde. A gente trabalha com bastante coisa, tanto na nutrição, na fisioterapia, na medicina, mas um foco bem voltado para o profissional de educação física. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, André. Em primeiro lugar, quero te agradecer a oportunidade, né, de conversar contigo e com os nossos colegas profissionais de educação física, até no momento de dúvidas, né, que existe na coletividade aí em relação ao que tu citasse no Supremo e outras dúvidas que possam surgir, né? Então, te agradecer e também dizer ao público que está nos assistindo, né, que a educação física é sim uma ferramenta, né, que envolve a população, o bem-estar, a saúde, né, fortalece a mente, o físico, o psíquico. Então é importante o profissional se apropriar de todo esse conhecimento, né, esse domínio, para que ele possa ter um melhor desempenho, né, na sociedade como um todo. Show de bola, professor, show de bola. Eu vou lhe fazer uma pergunta assim, qual é a sua relação hoje com os conselhos? Qual é o seu papel hoje dentro do Conselho Federal de Educação Física? Bom, o Conselho Federal funciona desde 1998, quando surgiu, né, a Lei 9696, que cria, né, o Conselho Federal e os conselhos regionais. Na oportunidade, há uns 10 anos atrás, eu fui convidado para ser um conselheiro regional, em primeiro lugar. E em função, talvez, né, do desempenho, do interesse da categoria, eu fui elevado ao convite de ser um conselheiro federal. Paralelo a isso, a gente permanece em contato, não mais direto, mas indireto, com os conselhos, principalmente, no meu caso aqui, com o Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Então, em 2016, foi feita uma eleição, né, onde os delegados nomeados pelos conselhos regionais escolhem um grupo de representantes de profissionais para comporem o Conselho Federal. Dessa forma que funciona, a gestão dura 4 anos, então agora em 2020 deverá haver uma nova eleição e aí possivelmente formulação de uma chapa de situação ou de outras que entendam em outro posicionamento ou de oposição. É assim que funciona. A relação com o Conselho Regional é uma relação, como eu disse, indireta, mas o Conselho do Rio Grande do Sul tem um cuidado muito grande em relação a essa conexão com o Conselho Federal e me convida para participar das plenárias, e eu, inclusive, participo também de uma comissão, que é a Comissão de Ética, que ela é super importante dentro da categoria, que, na verdade, ela direciona o comportamento e os desvios de comportamentos dos profissionais na sua atuação.
Então, esta é a minha relação com o Conselho Federal e com o Conselho Regional aqui no Rio Grande do Sul. Show de bola. Então, o senhor é uma pessoa que realmente tem condições técnicas e também uma atualização constante das coisas que acontecem tanto na esfera nacional quanto na esfera estadual, né? Então, isso é muito importante para o pessoal que está nos escutando, está nos vendo, entender que o professor Cimino, ele realmente entende do que está falando, né? Então, ele está lá em contato com o pessoal, está vendo as coisas em tempo real. Então, não existe um barulho, não existe ruído entre as comunicações, porque ele é o cara que realmente está lá vendo as coisas acontecerem de forma geral. E diferente de muitas pessoas que não estão mais ligadas ou não estão ligadas diretamente aos conselhos e que muitas vezes geram opiniões ou ruídos, informações que mais trazem confusão, propriamente dito, né, do que realmente esclarecimento de alguns fatos e algumas situações interessantes. Bem, professor, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, tanto os estudantes quanto os profissionais, é qual é o papel do CONFEF e dos CREFs junto à sociedade e os profissionais. Para que serve, qual é a função dos conselhos na sociedade? Vamos lá. O conceito básico e fundamental é zelar pela saúde da população. Esse é o primeiro conceito e a razão da existência do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Como é que se zela pela saúde da população? Através do atendimento do profissional de educação física nas mais diferentes áreas de atuação, desde a escola, onde existe o ensino-aprendizagem, né? E todas as valências motoras que têm que ser desenvolvidas e aprendidas, até a terceira idade ou a melhor idade, onde aquela pessoa que adquiriu hábitos saudáveis de convivência social, ela permanece com a necessidade de garantia da sua saúde e, por esse motivo, ela se exercita, ela faz movimento, ela desenvolve habilidades, né, motoras, ela apregou de que, através da atividade física, ela tem um bom posicionamento na sociedade, porque ela adquire uma condição de saúde melhor. Interage, né, com outras pessoas também, né? Exato, e faz com que a sua vida se prolongue. Né? Show de bola. Então, assim, para deixar bem claro para as pessoas, porque é importante isso, a clareza da colocação da informação o papel do Conselho Federal e dos conselhos regionais é proteger o usuário, proteger a sociedade, para que essa sociedade tenha acesso a um serviço de qualidade prestado por profissionais. E esses profissionais, eles obrigatoriamente precisam passar por uma graduação. Eles precisam ter tido vínculo no nível superior, cumprido lá as inúmeras horas de diversas disciplinas, concluído com média superior, cada instituição tem a sua, né? E que eles possam ser atestados através do diploma de que, olha, esse sujeito tem condições mínimas de prestar um serviço de qualidade à sociedade. Então, o profissional que sai da faculdade, ele paga uma anuidade, ele paga lá um valor por ano, e esse valor ele é destinado para que os conselhos possam proteger a sociedade, dizendo: esses profissionais têm condições, esses profissionais não têm condições, ou esses nem profissionais são. É isso mais ou menos que acontece. Perfeito. A gente tem que ter esse cuidado, né, de que após a graduação, o primeiro passo é o registro no conselho. A pessoa deve receber essa informação na sua graduação, porque se ela não tem registro no conselho, ela não pode atuar no mercado. Então, entenda-se aqui, mercado é o atendimento qualitativo que se dá ao cidadão através da intervenção do profissional. E o conselho também tem o papel de fortalecer a imagem do profissional junto à sociedade. Sim. Porque se a imagem do profissional de educação física está protegida,
A sociedade se sente segura em buscar um profissional de educação física para as mais diferentes atividades e atuações na sociedade. É assim que funciona. Perfeito. A gente cria um ciclo, né? Então, o profissional bem qualificado presta um bom serviço, o CREF mostra que isso é importante, a sociedade passa a buscar e escolher apenas profissionais que registro assim, então, tenham e estejam conforme a lei lá programada, a lei já publicada e em vigor. Mas, assim, vamos entender o seguinte. Eu sou um profissional que eu me graduei e eu nunca me registrei. Eu tenho o registro no CONFEF, porque a universidade manda isso, né? É direto lá, eu tenho o registro do CONFEF, mas eu não me registrei no Conselho Regional. E eu ministro aulas, independente da aula que seja, excluindo, claro, lutas, que não entra nessa categoria, e excluindo dança, que não entra nessa categoria, correto? Sim, a dança e lutas... Lutas estão fora disso. Então, Beleza, e aí eu vou... foram entendidas como manifestações culturais. Culturais, perfeito. Beleza. Então, assim, eu vou lá e estou ministrando aula de ginástica. Vamos supor, uma aula de ginástica, uma aula de crossfit, uma aula de musculação, uma aula que seja lá, que não seja luta e que não seja dança. E aí eu sou denunciado e eu sou pego pelo conselho. O conselho vai lá, o fiscal, e ele identifica que eu estou agindo ilegalmente porque eu tenho a graduação, mas não estou com o meu registro em dia. O que acontece com esse sujeito que foi pego? O que acontece comigo se eu for pego nessa situação? Bom, a fiscalização é um dos pilares também da existência dos conselhos. Quando a gente fala em proteção da sociedade, para que isso ocorra, né, de maneira efetiva, deve haver fiscalização nas mais diferentes áreas, não só na nossa área, né? Bom, se o profissional não se registra, ele está cometendo um equívoco ético, ou seja, ele deixa de estar dentro do leque de profissionais que são considerados pessoas habilitadas e registradas para atuarem na sociedade. Então, ele está cometendo um deslize legal. Ele está contra a lei. A legislação exige o momento da graduação posterior é o registro no conselho. Se a fiscalização chegar em qualquer ambiente de atuação do profissional, ele será notificado, o ambiente, seja clube, academia, escolinha, seja onde for, também será notificado e abrirá um prazo para a defesa. Entendi. E isso tudo é comunicado momentaneamente pela fiscalização. Escrito, assinado, tudo. Sim, registrado, tem um boletim de ocorrência. Né? E se esse profissional não for registrado, as atividades imediatamente devem ser canceladas. E tem poder de polícia a fiscalização. Entendi. Sob pena de que, se só este profissional estiver naquele ambiente atendendo, aquele local deve ser fechado, porque existe ali um profissional considerado, entre aspas, ilegal. Sim, entendi. Então, assim, vamos lá. Eu tô lá na academia, vamos supor, numa academia dando aula, e eu estou com a minha mensalidade, a minha anuidade eu não paguei ano passado, eu tô ilegal. Tô ilegal e eu não paguei. Legal. Não, aí eu tô dando... não. Desculpe te interromper, mas não é relação a... Não é a mesma coisa. Pagar ou não pagar. Perfeito. Então, vamos lá. Não tenho... ou não registrar. Isso, então tá. Não tenho o registro. Estou dando aula. Sou pego e autuado. Então, o CREF vai dizer assim, olha só, você tem um prazo, 30 dias, para você ir no conselho e resolver a sua situação. Isso, esse é o primeiro passo. Aí o profissional vai lá e diz, olha, eu estava agindo errado, estava sem o meu registro, quero me registrar. E aí, então ele passa a ser registrado, e aí a partir daquilo ali ele só tem uma notificação, e a partir aquele registro ele passa a estar legal no sistema CREF-CONFEF, isso?
com FEF-CREF. Na verdade. Isso. Se ele não se manifestar dentro desse prazo, né, que é o direito de defesa, vamos dizer assim, que é apegado pela nossa Constituição, toda pessoa tem direito à defesa, pelos mais diferentes crimes cometidos, e não deixa de ser, entre aspas, um crime, porque eu não estou registrado no meu conselho, né, e é obrigatório. Muito bem, ele poderá, se não fizer a defesa, ser comunicado ao Ministério Público o exercício ilegal da profissão. Para aquele sujeito, então, ele responde em outra seara, não no seu conselho mais, mas perante a sociedade através do Ministério Público. Entendi. Então, assim, podem ser graves. Então entraria naquela situação, beleza. Fui pego, não estava registrado, agora eu estou registrado, tá tudo certo, estou dentro da legalidade, posso trabalhar normalmente. Perfeito. Aí eu não fui lá, sou profissional, eu me formei na graduação, mas eu não fui fazer a minha defesa, aí esse processo ele migra para o Ministério Público, e aí será tratado de outra forma. Será aberto um processo, é um processo civil que a gente chama, isso? Sim, exatamente. Um processo civil, e esse cara será comunicado, será solicitado para que ele, e agora em uma outra esfera, uma esfera criminal, ele possa ser ouvido ou julgado e assim por diante. Isso? Exatamente. E essa função também serve para a instituição, por exemplo, a academia, o clube, etc. O clube não está registrado. Ele é notificado, ele tem um prazo para se defender e se registrar. Se ele não fizer esse prazo, ele não cumprir esse prazo, vai para o Ministério Público e se abre um processo civil, isso? Além do Ministério Público, no caso da pessoa jurídica, ela responde também junto à junta comercial, porque não deixa de ser uma prestação de serviço. Entendi. Né? E lá também ela vai ter que se justificar por que ela não está registrada no seu respectivo conselho. O que pode gerar uma cassação do CNPJ, da autorização, do alvará de funcionamento e coisas do gênero. Isso, mas não é uma seara do conselho. Não, sim. Mas daí a prefeitura ou o órgão competente pode cassar essa autorização de funcionamento. Perfeito. Aí agora... É uma cassação de alvará, no caso. Né? Então, assim, beleza. Então, a gente entende que o sujeito que fez uma graduação, ele tem o direito de se defender, de se registrar e se tornar legal. É como se fosse, nós vamos te dar uma chance de você entrar no correto. Mais ou menos isso. Vamos fazer uma analogia. Eu sei dirigir, mas não tenho habilitação. Ok. Eu vou ser parado pelo agente de trânsito, o carro vai ser guinchado, ou uma outra pessoa habilitada vai ter que dirigir esse carro até a sua residência ou garagem, né? E essa pessoa vai responder, né, perante a justiça, porque ela não tem habilitação. Né? Mas depois dela responder, nada impede que ela tire de novo a carteira. Exatamente. Ela vai ter que tomar providências para se legalizar perante aquele segmento. Perfeito. O que a gente tem hoje em dia, professor, é muita gente que ou está estudando, é estudante de graduação, graduações presenciais e graduações à distância, e passam a fazer atendimentos nos centros esportivos. Passam a ministrar aulas particulares como personal training e etc. Esse cara, se ele for pego exercendo ilegalmente a profissão, porque ele é estudante, ele não tem a graduação ainda, ele está na mesma categoria de um blogueiro, por exemplo. O cara nem entrou na faculdade e ele está fazendo a prestação de um serviço que ele não tem direito ou autorização de prestar. Então ele está na mesma categoria de uma pessoa que nem não estaria dentro da graduação ou qualquer coisa do gênero. Ou ele tem um tratamento diferente? Bom, o estudante, a partir do 4º semestre, ele tem direito de atuar no mercado supervisionado por um profissional graduado. Supervisionado significa presencial. Junto, na mesma sala. Junto, no mesmo ambiente. Mesmo ambiente. Né? Não pode ele estar na sala de ginástica e o responsável estar na piscina. Entendi. Né?
Então, se ele estiver ministrando uma aula de ginástica, a pessoa responsável por esse estagiário tem Precisa que estar estar junto. presente. Porque entenda-se que ele é um aprendiz e, portanto, aquele profissional graduado ali presente está ensinando na prática a atuação dele. O que é errado, o que acontece muitas vezes, é que as academias, clubes ou outras entidades fazem o termo de estágio e o responsável não está presente. Isso faz com que o responsável seja autuado, responda um processo ético junto ao conselho, e o estagiário, não é uma prática corriqueira, poderá ser enquadrado também no exercício ilegal da profissão. Ou seja, é um leigo, porque Sim. ele Ainda não está preparado. atuando no mercado. É a mesma coisa que um ex-atleta de qualquer modalidade se arvorar a ministrar a aula daquela modalidade da qual ele frequentou. Sim. É um exercício legal da profissão. Perfeito, perfeito. Show de bola. Um aspecto bastante importante que eu gostaria de salientar é que deve ter, sim, um termo de estágio assinado entre 3 partes. A entidade que contrata, a universidade da qual ele está sendo graduado e o estagiário. São 3 partes que assinam e tem junto um responsável técnico, que é a pessoa que dá condições para aquele estagiário de aprender na prática o exercício da profissão. Entendi. Então, assim, para que o estágio seja válido e legalizado, esse estagiário precisa estar, no mínimo, no 4º semestre. Isso é uma pergunta que eu quero fazer, porque, assim, estar no 4º semestre é diferente de ter as disciplinas de 4 semestres. Existe uma coisa assim, eu cumprir 4 semestres, eu posso fazer uma disciplina em cada semestre, eu tenho 4 disciplinas. Ou eu fazer 4 semestres cheios, com as informações de 4 semestres. O que é que vale? É o número de disciplinas feitas ou o tempo de 4 semestres? 2 anos. É uma lacuna que existe, né, na lei de estágio, que ela fala em questão temporal e não na quantidade de conteúdos, né? Eu, particularmente, defendo que deva existir um conteúdo mínimo, Sim. Noções de fisiologia, de anatomia, né? No trato pessoal, né, com o seu cliente, que entra na parte de psicologia do exercício, tal, né, do funcionamento da mente das pessoas, porque o que a pessoa que procura um serviço busca? Além de toda a questão da preparação física, da saúde e do condicionamento, é um conselheiro, porque ela desabafa, ela fala os seus problemas, ela interage. Então, tem que estar com maturidade também, não só cognitiva, mas também psíquica e psicológica, para fazer esse tipo de atendimento. Então, eu sou muito mais favorável à questão de conteúdos que propriamente a quantidade do número de semestres, né? Mas isso é uma coisa que a gente ainda precisa, isso sim, aí teria que haver um esforço muito grande, e o Conselho tem trabalhado nisso, o Conselho Federal, falo aqui, no Ministério da Educação, porque ele sim é que deveria padronizar e estabelecer normas mínimas para a atuação dentro do espaço específico de cada área. Vamos imaginar um médico fazendo faculdade e já indo para o bloco de cirurgia sem ter passado pelas cadeiras mínimas, né? Então, mas isso dentro da própria faculdade você tem um comportamento diferente, né? Quando você fala, eu dei aula na medicina e assim, não existe a possibilidade de um estudante de medicina fazer
2 disciplinas no semestre. Isso é inflexível, não existe esse tipo de situação. Então você faz todas as disciplinas daquele semestre e não tem choro. Já em outras faculdades, até por questões econômicas, se flexibiliza isso. Porque o aluno da educação física, por exemplo, ele chega lá na faculdade e diz, olha, eu tenho dinheiro para pagar 3 disciplinas. Ah, não tem problema, faz 3 e arrasta o curso o quanto for necessário. Em outras situações... em 4 anos, ele vai levar para ser. Exato. Então, assim, dentro desse contexto, quando se cria a lei de regulamentação do estágio, o ideal não seria 4 semestres, mas sim 50% das horas para concluir o curso. Então, porque 4 semestres te abre uma interpretação temporal que ela é irreal e injusta, porque você muitas vezes pega um estagiário que ele pode até ser um pouco mais comunicativo, um pouco mais interativo com as pessoas, mas ele não tem o conteúdo necessário para que ele possa desenvolver essa teoria na prática. Então, se você não tivesse 50% do curso, você não poderia ter autorização para realizar o estágio. E isso deveria ser muito bem documentado para que as universidades/faculdades também tomassem uma certa punição caso autorizassem esse tipo de situação. Em contrapartida também, nesses 3 pontos, essa tríade de relação entre estagiário, academia ou centro contratante e a faculdade, se não houvesse essa ligação, o aluno junto à faculdade deveria também tomar uma comunicação. Olha só, você é aluno da URGS, você é aluno da PUC, você é aluno da Unicinos ou qual universidade seja, se você está exercendo o estágio de maneira ilegal, você deveria comunicar à sua universidade também que aquele aluno, por algum motivo, pode ser desconhecimento, num primeiro momento, deve ser notificado para que ele entre na regulamentação da lei vigente. E que se isso viesse a se repetir, ele é um cara que mostra, mesmo antes de ter um diploma, uma autorização de atendimento, que ele tem uma conduta ética moral distorcida. E esse cara, ao meu ver, não poderia ter uma autorização legal de ministrar aulas, ministrar opinião e até mesmo conduzir outras pessoas em qualquer ramo que fosse, seja ele na educação física, na nutrição. Porque no meu entendimento, professor, quando você vai lá e dá um diploma para alguém, você está autorizando aquela pessoa a usar todas as prerrogativas legais, constitucionais, dentro daquele território nacional. E isso é uma arma para muita gente. Você está autorizando aquele cara a fazer, muitas vezes, o mal para a sociedade. Assim como nós vemos em várias situações, as pessoas usando o fato de serem graduados, serem mestres, especialistas ou até mesmo doutores para espalhar coisas que são inverdades em detrimento simplesmente de lucro, de fama, de qualquer outra coisa que não está pautado por questões éticas, legais e de conduta humana. Eu fico perguntando para mim, muitas vezes, se esses caras que proliferam essas inverdades, proliferam essas informações que prejudicam as pessoas, se eles aplicam isso na sua mãe, no pai deles, na mãe deles, na avó deles, e coisas do gênero. Porque quando você aplica na mãe dos outros, aí eu acho que eles não têm caráter para entender a gravidade das coisas. Mas quando passa a aplicar na sua própria família, aí talvez a coisa funcionasse um pouquinho diferente, né? Realmente a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí também entra o papel, né, da fiscalização, quando ela percebe essas distorções também, né, ela tem que se manifestar, né, diante daquele ente que está contratando o estagiário. Mas é muito mais de consciência das próprias faculdades e universidades de entenderem como eu vou assinar um termo de estágio de um menino ou de uma menina, adolescente, seja lá o que for, que está somente com 4 cadeiras. É impossível eu autorizar um termo de estágio
Eu, sendo universidade e tendo um comportamento ético adequado com a sociedade, digo, não, esse estágio aqui eu não posso permitir. Isso é uma coisa que é difícil, muito difícil na escala, no patamar humano, que se chama bom senso. Bom senso e ser humano, muitas vezes, é incompatível. Então, você vê aquela pessoa que é o coordenador ou a coordenadora do curso de educação física, porque isso não chega nas escalas de centro, né, na coordenação de centro, nem mesmo na pró-reitoria de ensino ou na reitoria de forma geral, mas o cara que está lá administrando o curso, muitas vezes, ele está interessado em permitir o estágio, porque o estágio com uma bolsa de 600, 800, 900 reais, sei lá quanto seja, permite que aquele aluno continue pagando a instituição. Perfeito. E aí isso é uma distorção moral que parte do próprio formador. Então, como que você... Eu brinco e brigo muitas vezes com os meus alunos que postam, ex-alunos, quando eu dava aula na universidade, que eles postam lá, aula de personal, aula de... Cara, mas você já se formou, amigo? Ah, professor, eu não me formei, mas tem muita gente que é formada, mas não tem o conhecimento. Bom, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Essa pessoa que ela não tem o conhecimento, ela tem uma graduação, ela precisa cobrar da instituição que formou ela e lhe deu um ensino poroso, precário, raso, com melhores condições e tirar satisfação com ele. Pô, se você sai de uma universidade, seja ela pública ou não, você pagou, porque pagar todo mundo paga, mesmo quem estuda na UFRGS paga, indireto ou indiretamente, paga com o dinheiro do imposto. Se não tivesse os impostos indo para a URGS, estariam indo para outros lugares, para a saúde. Então, todo mundo paga, independente de como vai chegar a conta em algum lugar. Então, assim, a pessoa que paga a informação, paga para ter uma graduação, ela tem que ter um grau de exigência, ela tem que exigir da formação dela qualificação. Claro que nós estamos falando de jovens. Hoje, a minha maturidade, o meu caráter, estrutura de como eu enxergo a instituição, se eu tivesse os meus 20 anos, eu botaria dizer assim, não, só um pouquinho. Eu estou pagando a universidade para você botar esse professor aqui, que ele está me propondo eu fazer um estágio que vai contra a lei, vai contra... se o cara que me forma é um deturpador da lei, da ética, o que eu espero de mim? O que eu espero do aluno, lá propriamente dito? Quando você faz esse modelo de repetição do errado, tudo fica bom. E eu digo para eles, cara, não te preocupa. Você está fazendo hoje o errado, você provavelmente não vai ser pego, vai ser difícil você ser pego, porque você tem a fiscalização. Infelizmente, ela não dá conta de tudo que deveria ser fiscalizado. A gente entende isso de forma geral. Eu acho que não existe órgão no Brasil ou no mundo que consiga ter uma efetividade de 100%. A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar não consegue fazer um filtro de 100%. Imagina os conselhos que têm uma quantidade de funcionários muito pequeno para a demanda total que necessita. Isso também é um assunto bem interessante de se discutir, e dos porquês, etc. Mas se você tem... provavelmente você não vai ser pego, você não vai ser punido, mas um dia você vai ter autorização legal, você vai ganhar um diploma, você vai conquistar o seu diploma de graduação. E quando você entrar no hall de profissionais habilitados, não te preocupa que vai ter um monte de estagiário roubando os teus alunos, exatamente da mesma forma como você está fazendo hoje. E quando você tiver o diploma, quando você pagar o CREF, você vai chegar lá com a sua maior cara de pau deslavada e dizer que o CREF não fiscaliza. Mas se ele fiscalizasse, nem você deveria ser formado, porque você usou da ilegalidade o período todo como estudante para conseguir o seu diploma. Então, o que existe hoje é uma cara de pau, uma hipocrisia, é uma sacanagem. Assim, eu fico pensando se as pessoas elas agem de forma mau caráter, premeditada, porque daí, se a pessoa é premeditada com isso, ela é mau caráter, eu até consigo dar um entendimento, tipo, o cara é inteligente mesmo, ele tá fazendo isso de forma... ele armou isso. Mas eu consigo entender que não é de forma premeditada. É de forma realmente burra. A pessoa ela não entende o sistema. E ela vai lá e alimenta esse sistema. Ela reproduz o sistema. E por repetição. Ele não tem, por exemplo, um profissional que é dono de uma academia e ele contrata um cara que não é estagiário, esse cara não tem um número de
disciplinas lá mínimas para fazer o atendimento, ele não ensina nada para esse sujeito, como é que ele quer ter uma aderência dos seus alunos se ele está botando uma pessoa que não está preparada para manter a aderência, para manter a atividade daquele cara, para levar um atendimento bacana? E aí ele acha que o problema disso, do aluno sair da academia ou sair da prática do exercício físico, é o valor da mensalidade. E aí ele sucateia o valor da mensalidade e ele tem que contratar mais se bate, né? E aí ele tem que contratar um estagiário mais barato ainda, que é pior tecnicamente. Então, ao invés de dizer assim, não, olha só, eu vou trabalhar com o melhor profissional que eu tenho, para que o meu aluno entenda a qualidade que a educação física tem, aquilo que eu posso propiciar para ele como saúde, como desempenho, como bem-estar e tudo mais, para que quando ele, caso não venha mais a usar os serviços, ele sinta a falta, ele sinta a necessidade. Perfeito. Hoje nós temos alunos, clientes, atletas, que eles não veem a necessidade de contratar um personal mais qualificado em detrimento em contratar um estagiário ou um estudante. Porque muitas vezes o estudante ele é mais atencioso e o cara que está contratando acha que a atenção é o ponto mais importante. Eu não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que é importante, mas a atenção sem conhecimento é babá. Você contrata uma babá para ficar ali do seu lado, é mais barato do que você contratar um personal trainer. Então você tem que ter a união da qualidade de atendimento, da construção técnica, e esse profissional vai mostrar para o seu cliente a qualidade. Que quando ele não quiser mais o serviço, ele vai sentir a discrepância, ele vai sentir a diferença. Tu vai ter o grau de fidelidade do teu cliente. E fidelidade. Porque ele só vai ter fidelidade não é pela questão de preço, e sim pela qualidade do produto que ela encontra. É isso que a gente precisa transmitir também para as universidades. Porque quando você sucateia a universidade, quando você contrata profissionais que são legais com os alunos, mas não são técnicos com os alunos, você tem uma formação de profissionais porosa. E essa instituição paga barato, ela faz uma mensalidade mais em conta, a estrutura não é uma estrutura muito bacana, e aí ela gera um problema lá na frente, que é profissional despreparado, que vai ter que correr para uma especialização. Muitas vezes a gente vê especializações que também são caça-níqueis, que são extremamente ruins, que não tem um aparato, um pilar científico. E aí você tem um processo em escala, né? Você gera um aluno ruim, porque a universidade é ruim, o profissional fica ruim, a sociedade é mal atendida, a sociedade não dá valor porque ela é mal atendida, e ela acha que tem que pagar R$50 a mensalidade da academia, e aí você cria um caos, né? Cria um caos. E eu acho que esse tipo de entrevista, esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, professor, é extremamente importante para que as pessoas entendam isso. Porque, poxa, eu brinco assim, eu tenho 41 anos, eu fiz lá graduação, especialização, mestrado, doutorado. Em nenhum momento da minha trajetória, alguém chegou e disse assim, André, você precisa estudar. E eu vou te ensinar como se estuda. Ninguém fez isso. Todo mundo dizia assim, você precisa estudar. Você tem que ler mais, você tem que praticar. Mas ninguém me dizia como que eu precisava estudar. Olha, você vai pegar, vai sentar, vai botar num lugar bacana, tranquilo. Você vai ler. Isso, uma metodologia de aprendizagem. Isso também funciona com a formação dos alunos e dos profissionais. Quando a gente traz a informação de qualidade, vinda dos conselhos, a clareza das informações. Porque, por exemplo, eu escuto, poxa, o Conselho de Educação Física é um dos conselhos mais caros que tem no Brasil. Isso é uma inverdade. Não é um dos mais caros, né? Tipo assim, nós temos vários conselhos que cobram muito mais. Porque o conselho, ele não defende os salários dos profissionais. Professor, o conselho tem responsabilidade disso? É o sindicato. É o sindicato, né? Então, assim, o Conselho de Educação Física, ele não tem responsabilidade, não é nem responsabilidade, ele não tem nem legalidade, atribuição para fazer isso. Ele não tem mecanismos para dizer, olha, você tem que cobrar mais ou cobrar menos. Não tem, você tem que pagar mais, você tem que pagar menos. Ele não tem como fazer isso. Quem faz isso são os sindicatos. É isso, professor? Perfeito, perfeito. E nós temos, no Rio Grande do Sul, em vários estados, Sindicato dos Profissionais de Educação Física,
é lá que as causas trabalhistas e as questões salariais devem ser apregoadas e defendidas, e não no conselho. Como eu disse logo no nosso início da nossa conversa aqui, o papel do conselho não é salarial, nem cobrança, nem isso, nem aquilo. O papel é proteger a sociedade para o bom atendimento através do profissional de educação física. Isso são todos os Se as conselhos, pessoas entenderem isso, todos os profissionais se capacitando, trabalhando com ética, tendo os cuidados para que eu tenha fidelidade das pessoas que eu atendo, isso vai fazer com que a categoria se fortaleça. Agora, se eu ficar pensando que eu ganho pouco, que a minha formação não foi boa, que não tem fiscalização, que o conselho cobra muito, eu estou na contramão, e isso não serve só para a educação física, de qualquer profissão. O bom advogado não vai combater a OAB, ele vai se colocar no mercado de uma forma tão qualificada que as pessoas dizem, não, eu vou procurar este profissional porque ele é qualificado, ele me dá o produto que eu preciso com qualidade, com presteza e com uma forma de fazer com que eu precise deste serviço. Se o cliente não entender essa relação apregoada pelo profissional, o profissional é descartado ou a categoria não é valorizada. Então, antes de falar em valorização da categoria, nós temos que falar na valorização pessoal, na qualidade do produto que eu entrego. Quanto mais qualificado for o produto, maior será o valor apregoado a esse produto, e aí sim eu vou poder me colocar no mercado de acordo com a minha capacitação, não de acordo com aquilo que o mercado determina. Sim, assim, isso é bem importante, né? Porque quem modula o mercado é o profissional. Não é o mercado que modula o profissional, né? Aí é uma situação comodista dizer que é o mercado que paga pouco. Não. Eu conheço N profissionais de educação física que ganham muito bem, obrigado, porque se qualificaram, se prepararam e escolheram entregar aquilo que é melhor para a sociedade. E é assim que funciona. Professor, o cara foi pego, reincidente, qual é a maior punição que esse cara pode receber? Assim, o caso mais grave. Vai ser enforcado em praça pública, esquartejado que nem o Tiradentes? Como é? O que vai acontecer? Bom, a graduação das penalidades, elas variam desde uma advertência, multa, suspensão, nós temos até chegar no corte do registro, ou seja, no cancelamento do registro. A cassação do registro. Isso especificamente falando do profissional. Do profissional. Então, assim, a graduação é de acordo com a gravidade, existe um código de ética. Que ninguém lê, mas deveriam ler. Não, aliás, o código de ética deveria ser ministrado como cadeira da graduação da educação física. Devia ser prova final. Você faz uma prova final pelo comitê, pelo código de ética. Vai lá, se você responder as perguntas do código de ética de maneira bacana, você forma, senão você não forma. Como se fosse uma OAB. Pronto. Imagina, como a OAB, como um médico, ele tem que responder eticamente à sua profissão. Exato. E as pessoas sequer têm conhecimento que exista um código de ética. Sequer depois cumpri-lo. Né? Muito bem. Nós temos a censura pública também, que é publicada em diário oficial, na reincidência, né, de uma irregularidade. Então, essa graduação é mensurada pela comissão de ética. Mas isso no caso do profissional, né? Do profissional. E do cara que não é profissional. O cara é atleta e começou a passar treino, ser personal trainer na academia. Qual é a maior punição que ele pode ter da escala civil?
Aí vai depender do grau também de prejuízo que ele causar na sua atuação. E aí é mensurado não mais pelo conselho, e sim pela sociedade. Pode ser preso. Ser preso, ele pode sofrer uma série de sanções, ter que pagar cestas básicas, na reincidência, assim por diante. Isso Agora, acontece? Tem casos disso. Acontece. Porque tem pessoas que se dizem Highlander, né? Ou seja, eu sou imortal, nada vai me acontecer. Mas aí na reincidência, por isso que é importante, eu gostaria de frisar isso aqui a todos os nossos colegas profissionais, denúncia. www.crefrs.gov.br. Detalhe, só um pouquinho. Esse site que o professor está colocando aqui, tá aparecendo na tela para vocês aqui, vai aparecer na tela aqui para vocês, é para denúncias no Rio Grande do Sul, tá? Perfeito. Cada estado, porque a nossa audiência tem gente do Brasil inteiro, então em cada estado vai existir um endereço eletrônico para as denúncias. Então você vai procurar no seu estado aí qual é o CREF, qual é o endereço eletrônico e como fazer a denúncia. No Rio Grande do Sul é esse site que está aparecendo aqui embaixo. Em cada estado, aí vocês procurem aí, por favor. Muito bem, uma vez denunciado, e o conselho funciona muito, a sua fiscalização, através de denúncias. Salientar que a denúncia, a pessoa precisa se identificar, mas a identidade é protegida do denunciante. Ninguém vai saber que A ou B fez a denúncia. Tá? Ela é sigilosa, mas ela é necessária. Quanto mais precisa ela for, tipo local, horário, tipo de atuação... Nome do cara que está atuando. Nome da pessoa que está atuando, né? Em que espaço, né? Qual é a frequência. Isso auxilia a fiscalização, porque o CREF não pode fiscalizar alguém que não é registrado. Não pode. Mas ele pode encaminhar para aonde? Para o Ministério Público, para a Polícia Civil, quando for o caso, em caso de dano que cause lesão, por exemplo, né, de um cidadão. Então, a gente tem que ter esse entendimento que a denúncia é um fator fundamental. E, aliás, é um dos princípios do Código de Ética. Sim. Eu ia dizer, é obrigatório. A obrigatoriedade de fazer a denúncia. Sim. E por omissão... Pode ser punido também. Também posso ser punido. Eu li o Código de Ética, viu? Então, se eu não fizer a denúncia. Exatamente. As pessoas muitas vezes comentam assim: eu não vou denunciar porque eu estou fazendo o meu trabalho. Não tô... Eu sei de pessoas que fazem ilegal o atendimento, que agem de maneira ilegal, mas eu não vou denunciar. O fato de você que sabe que alguém está ilegal na sua profissão caracteriza também um rompimento do Código de Ética. E você pode ser acionado como conivente, como coautor daquela infração. Então, olha só, você que é coordenador técnico de academias, se tem dentro da academia que você é coordenador técnico, pessoas atuando de maneira irregular, ilegal, e se houver a fiscalização, o seu fiofó é que vai arder. É você que vai responder lá no conselho. Porque o chamado responsável técnico. Exato. A responsabilidade vai ser o seu CREF que vai lá para o comitê de ética e diz, bom, só um pouquinho, você sabia, mas eu não fui informado dessa punição. Não existe desculpa para a falta de conhecimento. É agravante. Está lá no Código de Ética. Quando você jura lá, quando você recebe o diploma, sim, assim eu prometo, o senhor está sendo colocado no rol de profissionais que deve ser regido pelo sistema de Código de Ética. Então, dizer que não sabia não justifica. Eu não sabia que não dava para dirigir bêbado. Não interessa.
Se você tem uma carteira de motorista, é responsabilidade sua de entender as leis de trânsito do país que você está. Se você tem um registro profissional, é de sua responsabilidade saber quais são as competências, os direitos e obrigações da sua profissão. Além disso, o responsável técnico ele tem que assinar um termo de responsabilidade técnica perante aquele estabelecimento e tem normas de conduta para o responsável técnico que estão claras em qualquer site de qualquer CREF. Basta acessar. Então, dizer que eu desconheço as responsabilidades do responsável técnico é porque eu não tive sequer o interesse de tomar conhecimento. Porque a informação hoje, nós estamos aqui numa ferramenta, né, que vai atingir uma série de profissionais que estão disponíveis. Basta existir interesse em se informar. Sem dúvida alguma, professor. Sem dúvida. Professor, o senhor, por acaso, tem alguma estatística de quantas pessoas foram pegas em 2019? Como é que está esses processos? Só porque, assim, uma das coisas que eu acho que seria extremamente interessante também para os profissionais é que eles saibam qual é a estatística de atuação do Conselho. Olha, o Conselho fiscalizou tantos municípios, nos municípios A, B, C e D foram feitas tantas autuações, foram feitas tantas punições, foram tantos julgamentos. Acho que isso é importante, porque senão fica parecendo que só chega o boleto na unidade mesmo e a agenda. Então, acho que tem que mostrar que é a mesma coisa que eu digo assim para os meus alunos de cursos de pós-graduação. Quando você aplica um treinamento em alguém, você tem que mostrar para essa pessoa que ela está melhorando. Tem que mostrar para ela que ela tem mais força, que ela tem mais resistência, que ela tem mais qualidade de vida. Como é que você faz isso? Você demonstra os dados para ela. Olha, você melhorou a sua composição corporal, você melhorou o seu desempenho. Eu acho que o CREF deveria ser um pouco mais transparente com relação a isso. Estampar, botar lá, olha só, nós fiscalizamos tanto. Você tem essa estatística para a gente? Temos. Inclusive, tem algumas informações que tu citaste que estão disponíveis também no site do Conselho. Né? Por exemplo, para te ter uma ideia, o ano passado foram feitas mais de 1.000 autuações. Ano passado, 2019, isso? 2019, entre pessoa física e pessoa jurídica. Dessas mais de 1.000 autuações, foram gerados para pessoas físicas 160 processos éticos e aproximadamente 80 processos de pessoas jurídicas. Porque lembra que nós abordamos que existe um espaço de defesa, onde a pessoa pode fazer as correções, fazer um termo de ajuste de conduta quando for uma pessoa jurídica, regularizar uma questão de estágio quando for um responsável técnico e tem um estagiário sem termo de estágio, e assim por diante. Quando isso não ocorre, essa primeira etapa não é sanada, aí é montado um processo. Né? No caso do profissional, pessoa física, um processo ético, e no caso de uma PJ, que é uma pessoa jurídica, um processo administrativo. Então, todas as semanas, no que diz respeito à parte de ética, da qual eu sou integrante também da comissão, nós temos 4 julgamentos de profissionais por semana. Incrível. No Rio Grande do Sul. Isso no Rio Grande do Sul. Em outros estados pode ser até mais, né? São Paulo, com certeza, é muito mais. Lá nós temos aqui uma junta de julgamento. São Paulo tem 9 juntas de julgamento. Só para ter uma ideia da proporção. Né? E em todos os estados existem as comissões de éticas, né, onde existem CREFs, que são 21 ao todo no Brasil, ainda não temos a totalidade, mas tem CREFs que atendem mais de um estado, principalmente no norte, né, onde a população é menor, o número de profissionais é menor, tal. O número de registrados também é menor. Muito bem. Então, é através dessa comissão de ética que são julgados os mais diferentes casos. E aí nós temos desde advertência com multa,
suspensão da atividade temporariamente e até a caça de registro. A caça de registro se dá principalmente quando o profissional está envolvido em questões criminais, que não nos cabe julgar. Nós aguardamos a decisão judicial e, em caso de condenação, nós podemos aí sim fazer um julgamento ético, principalmente quando isso ocorre na esfera da atuação do profissional. Vou dar um exemplo. Um profissional assediando uma criança numa atividade física. Isso é uma atitude gravíssima. Possivelmente, a entidade, os pais vão estabelecer aí na vara criminal, né, um processo contra o profissional. Depois de tramitado em julgado e decidido que esse profissional realmente é culpado, aí cai de novo nas nossas mãos a decisão judicial e aí sim nós podemos tomar medidas mais graves, que inclusive caminha até pela caça do registro. Entendi. Até porque não é de interesse. Sim, claro que sim. Até porque não é de interesse do conselho que se tenha um pedófilo, né, no meio do processo todo, né? É ridículo esse tipo de posição, então não tem como credenciar uma pessoa. Tem assédio de adultos. Adultos, claro, comportamento. Desvios de conduta, de forma geral, exato, inaceitos pela sociedade. Por exemplo, o cara foi pego por tráfico de droga, ou o cara foi pego por uso de drogas, e, sei lá, ele recebe uma punição lá na esfera criminal, e isso pode ser analisado pelo conselho para ver. Porque, assim, também tem isso, né? Se você ministra aulas para crianças ou para pessoas de forma geral para a sociedade, e você é um usuário de drogas, e drogas ilícitas não são permitidas, por isso são ilícitas no Brasil, como maconha, cocaína, sei lá, o tipo de droga, ele não tem por que estar vinculado a um conselho que o autoriza a ser um profissional. Então ele pode ser julgado... Ele é um vetor daquela irregularidade. Ele é um vetor, né? Sim, sim. Então, não é inaceitável. Se é inaceitável na sociedade, muito menos num conselho e um profissional representando esse conselho. Porque, na verdade, esse é o entendimento que tem que ficar bastante claro, o profissional é o representante do seu conselho. Sim. E se ele combate o seu conselho, que profissional é esse que combate a própria categoria? Aquele que diz para ti assim, ora, tu deve atuar de tal e tal forma no mercado, e aí tu combate esse conselho. Então, eu acho assim, professor, eu acredito o seguinte, ó, que você tem o direito de discordar. Perfeito. Tá? Acho que todo cidadão tem o direito de discordar. De não cumprir é outro negócio. Tá? Então vamos lá, vamos começar pelos pontos. Olha, eu não concordo com tal regimento do processo lá do Código de Ética. Legal. Você tem todo o direito de não concordar com ele, mas é obrigado que você cumpra. Perfeito. Você pode não acreditar nele, não achar que ele é real, que ele é interessante, que ele é bacana para a profissão, mas você tem que cumprir ele. Até que você ou alguém mude esse ponto e que é passível de mudança, você pode mudar. O conselho não é absoluto na verdade, nós podemos melhorar as questões de atuação, eu acho que isso é importante, eu acho que talvez a participação dos profissionais, até para que haja um aperfeiçoamento do conselho, isso é necessário, porque muitas vezes o conselho não tem olhos em todos os lugares e não percebe necessidades em todos os lugares e que, ao trocar essas informações, discutir essas informações, pode sim ser mudada, um ponto ser mudado, um comportamento e uma lei proposta pelo Conselho. Isso se faz, André, através das comissões. Sim. Os conselhos têm comissões que agora vão se transformar em câmaras com a nova... Nós estamos agora fazendo o fechamento do Estatuto do Conselho Federal. Por analogia, os conselhos estaduais também vão modificar seus estatutos, né?
Por exemplo, tem Câmara do Ensino Superior, tem Câmara de Ética, tem Câmara de Corridas, tem Câmara de Academias. Então, é ali, nesse espaço, que o profissional tem que se posicionar. Olha, eu não concordo com isso, por isso, por isso, por isso. E a minha sugestão, porque não adianta só discordar, é de modificar em tais e tais aspectos. E isso é possível de ser ouvido e já aconteceu de modificar em situações, né, professor? Já, várias, N. Né? Inclusive, a modificação do Estatuto do Conselho Federal surgiu por uma vontade popular da nossa profissão. Eu falo popular no sentido aqui bem aberto, de que vários profissionais estavam descontentes com a forma como era estabelecido o Conselho Federal e se manifestaram. Isso foi filtrado dentro do Conselho e levado para uma plenária do Conselho Federal. E está agora se modificando o Estatuto do Conselho Federal. Hoje, por exemplo, só para te citar um exemplo bem clássico, só pode haver uma eleição e uma reeleição de um grupo no Conselho Federal. Até agora era ad eternum, ou seja, a mesma diretoria e a mesma presidência desde a formulação do Conselho Federal, ou seja, há 21 anos atrás. Não pode. Então, o ciclo... é um avanço, sem dúvida. É uma caminhada e surge da onde? Da participação do profissional. Certo. Acho que o ciclo de coordenação, o ciclo de administração, ele é importante para se manter a clareza da fiscalização, a clareza da troca de ideias, né? A gente não está dizendo que tudo aquilo que foi feito por gestões anteriores vão ser mudadas, mas eu acho que a renovação ela é importante. Até para não caracterizar qualquer favorecimento ou qualquer outra coisa, né? Deve ser feito esse ciclo, sem dúvida nenhuma. Principalmente no plano da transparência, sem dúvida. Né? E da oxigenação da gestão. Acho que isso é necessário. É importante. Professor, chegamos para a nossa última pergunta, a pergunta que está estampada aqui na nossa divulgação do YouTube é o seguinte: esse processo que tramita no STJ, os conselhos eles vão acabar? Vai virar uma terra sem lei? A gente vai ter que sair na faca, no soco com as pessoas? Como é que tá? O que é isso? Quem se formou vai ser igual quem não se formou? Qualquer um vai poder dar aula? Por favor, nos esclareça essa informação, o senhor que está por dentro de tudo isso. Essa tua pergunta é importantíssima, né? E eu acho que esse espaço, pela abrangência que ele tem, ele vai ser muito esclarecedor. Em primeiro lugar, o que existe no Supremo Tribunal Federal? É uma ADI, que tem o número 3428, e ela data de 2005. É uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Do quê? De 2 parágrafos da Lei 9696, tá? Que é o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, eu li, exatamente. O Conselho Federal e cria o Conselho Estadual. Tá? É a criação, são os parágrafos que falam sobre a criação dos conselhos. Isso é que está em discussão no STJ. Por que está em discussão? Porque uma legislação ela tem que partir, no nosso caso, de conselho, ela tem que ser propositiva do executivo para o legislativo. E no nosso caso, ela foi o inverso. Em 95, quando começou a tramitar a legislação, né, que era um projeto de lei, do deputado federal Eduardo Mascarenhas, do Rio de Janeiro, ele propôs para o legislativo a criação do Conselho de Educação Física, que foi votado em 98 e criou-se a Lei 9696. Muito bem. É isso que está em discussão hoje no Supremo. Consequências. Vai acabar os conselhos, vão destruir, terra arrasada? Não.
na proposta do ministro Fux, que analisou, né, esta questão de não ser mais constitucional a sua criação, ele dá um prazo, uma vez terminado o processo e a votação. A votação ainda não terminou. Tá em tramitação. Não, o processo está parado porque o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, pediu vista. No dia 14, agora, 2 dias atrás. Nós estamos falando, eu estou fazendo essa entrevista aqui com o professor Cimino, dia 16 de abril de 2020, em plena pandemia do coronavírus. Então, vai ficar histórico isso. A entrevista a respeito do fim dos conselhos de profissionais de educação física em meio à pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, o ministro Gilmar Mendes pede vista. Então, o processo para, a votação para. Enquanto ele não analisar e se posicionar e voltar para a plenária o processo, tudo está parado. Mas voltando ao ministro Fux, que foi o primeiro a votar, ele dá um prazo de 24 meses, ou seja, 2 anos, para que se regularize esta questão do caminho percorrido pela legislação. Então, ela deverá voltar ao executivo, que é o presidente da República, que, aliás, é um profissional de educação física, formado na URCA, lá no Rio de Janeiro, né? Propondo que, aí sim, do executivo para o legislativo, que se modifique a lei e faça a correção de percurso. Então, assim... Teremos, então, depois de concluída a votação no Supremo, se assim entenderem os ministros por maioria, que é inconstitucional a forma como surgiu a lei, 24 meses para regularizar a situação. Então, assim, nada muda dentro desses 24 meses. Volta-se, então, o projeto de formação dos conselhos, começando lá, vai para o executivo. Aí o executivo decide que sim, é possível a criação, que é o que provavelmente vai acontecer, né? Se for votado no STJ a falta de irregularidade constitucional, vai para o executivo cria os alicerces de formação novamente do Conselho Federal, cria o alicerce dos conselhos regionais, volta para o legislativo, o legislativo, então, aprova novamente isso, e nós temos uma regularização do processo, sem abalar nada. Fica tudo exatamente igual. Conselho Federal continua existindo, conselhos estaduais continuam existindo, anuidades continuam sendo promulgadas, fiscalização continua existindo, nada para... Punições, tudo fica normal. Continua legal no mercado, não existe nenhum abalo, absolutamente nada. Então, aqueles que estão aí levantando bandeiras da desregulamentação da profissão, que o profissional de educação física vai ficar abandonado, nada disso. Nada é verdadeiro, a verdade está momentaneamente nas mãos do Gilmar Mendes, que voltará para a plenária do Supremo, e depois de concluída a votação, se entendido o Supremo que a lei é inconstitucional, vai para o Executivo. O Executivo propõe novamente para o Legislativo, com alterações ou não, tá? E aí é que essas autorizações, essas atualizações ou alterações, a gente não sabe quais são ou quais seriam. Mas ela, com certeza, vai aperfeiçoar a legislação. O que vai é muito bom. Ciência maior, porque a legislação ela é muito genérica, a 96, 96, 98, ela é muito genérica, ela não é tão específica quanto a necessidade hoje do mercado.
Nós estamos falando de quase 22 anos atrás. Exato. Né? E aí eu vou lhe perguntar o seguinte, isso não seria, então, quem sabe, uma oportunidade para deixar a regulamentação, os estatutos, a lei mais rígida, mais importante para a sociedade, mais protetiva para o profissional que segue a linha, que tem a graduação, que não seria exatamente essa votação para que voltasse para o executivo, para que pudesse ter a chance, que é muito difícil de acontecer, se você já tem a lei fixa, tudo certinho, é difícil você abrir essa discussão, mas isso seria uma oportunidade da gente abrir a discussão, acrescentar ou retirar coisas para o aperfeiçoamento da profissão da educação física. Então, aquilo que pode ser um desastre, ou poderia ser um desastre na cabeça de alguns, na verdade é uma possibilidade, uma oportunidade de se tornar a educação física ainda mais protegida do ponto de vista social e civil. Com certeza ela vai ficar mais forte se isso ocorrer, né? O profissional vai ter uma valorização maior, a sua atuação no mercado ela vai ser muito mais delineada, então eu vou poder atuar aqui, ali, acolá, muito claramente, e isso vai fazer com que a nossa profissão, que já é considerada, né, uma das vertentes da saúde da população, ainda mais fortalecida. Podem ter certeza, todos os profissionais, se isso é considerado um mal, essa análise de inconstitucionalidade da criação da lei, podem acreditar que isso vai fortalecer ainda mais a nossa profissão. E, além disso, eu gostaria de salientar que o Conselho Federal já está alinhado com o Poder Executivo para que essa legislação, se lá cair no colo do presidente da República e de toda a sua assessoria jurídica, para aperfeiçoar cada vez mais a nossa legislação. Então nós deveríamos, na verdade, torcer... Celebrar! Exato, torcer para que seja realmente posto no STJ, na votação, que a formação dos conselhos foi inconstitucional, para que nós tenhamos a chance de aperfeiçoar, aprimorar as leis que regem a nossa profissão, isso? É perfeito, é isso. É esse o raciocínio. Poxa, imagina a importância dessa informação, porque a gente enxerga sites, pessoas até realmente influentes, dizendo, não, vamos fazer campanhas para não acabar com os conselhos. Na verdade, é uma chance não de acabar com o conselho, uma correção. Então, na verdade, nós, profissionais sérios, competentes e éticos, devemos lutar por essa oportunidade de fazer correções, modificações positivas dentro da nossa lei. Exatamente. É por aí que caminha. Nós estamos num momento mágico da questão da educação física. O pensamento tem que ser positivo, ele não pode ser negativista, não pode assim, terra arrasada, vai acabar com a profissão. Mas, menino, olha só, vamos conversar um pouquinho. Estamos corrigindo o caminho, o navio pegou o rumo errado, e nós estamos corrigindo a maneira de ele navegar. Muito mais fortalecidos, com um casco mais sólido, com muito mais flutuação, podendo levar para todos os recantos do mundo com segurança e qualidade. É isso que... Mas, professor, olha só, o senhor, na atribuição de conselheiro federal, vinculado com um órgão maior, máximo, da nossa profissão, por que diabos o conselho não lança uma nota esclarecedora, técnica, em vídeo, falando a respeito disso, explicando essa situação? Porque se não fosse a nossa proposição de fazer essa entrevista, a sorte da professora Débora Garcia, beijo para a professora Débora Garcia, né? Abraço para você aí, de me colocar em contato com o professor Cimino, para que a gente pudesse conversar sobre isso,
a quantidade de profissionais que não estão entendendo, até por meio desses ruídos de site dizendo conselhos de educação física vão acabar, a educação física vai ficar como profissão de ninguém. Desregulamentação da profissão. Exato. Então, assim, eu boto um pouco na culpa do CONFEF e do CREF, que deveriam tomar uma atitude também a fim de esclarecimento. É impossível que não se consiga um espaço em TV aberta, em canais do YouTube, inclusive no meu canal do YouTube. Se o CREF faz um vídeo explicativo, eu sou um dos primeiros a colocar no meu canal do YouTube, a divulgar nas minhas plataformas do Instagram, etc., para minimizar esse barulho, esse ruído desnecessário, um troço que leva mais à confusão, leva a uma descredibilidade dos conselhos, porque as pessoas estão dizendo, isso é culpa do conselho, que o conselho não fez nada. Eu não vou pagar mais o conselho. Não vou pagar mais, etc, sabe? Então, esse tipo de situação também falta um pouco de clareza, de modernização da comunicação. Hoje a gente está falando de Instagram, YouTube, Facebook, esses canais todos que são importantes para você se comunicar com as pessoas. A gente tem as plataformas com envio de e-mail. Poxa, se usa o e-mail para mandar a revista do CREF ou o boleto de anuidade, também tem que usar o e-mail para mandar lá a informação, dizendo, olha, calma, nada mudou, está aqui um vídeo explicativo, mostrando quais são os pontos. E no momento que a gente tem o conhecimento e o entendimento, a gente tem um posicionamento melhor. Eu compartilhei no meu Instagram uma matéria exatamente assim. STJ, corre o risco do STJ tirar a profissão, acabar com os conselhos de educação física, etc. Porque estava lá e a matéria do STJ, tudo certinho. Mas aquilo ali é uma matéria que ela é sensacionalista, ela não traz a verdade. Nada de dentro de tudo, né? Exatamente. Exatamente igual nós fizemos na capa desse vídeo aqui do YouTube. A gente botou, né, Marcos? Vamos botar uma sacanagem que o Marcos está aqui, ó. Vou mostrar o Marcos ali. Marcos! Opa. O Marcos, que é o editor aí, ó. Editor dos vídeos e coisas. Vamos fazer uma capa bem sensacionalista para chamar atenção, para todo mundo clicar aqui e entender que não é uma live sensacionalista, que nós estamos usando uma técnica que jornalecos usam para levar a fake news, levar o pânico para os profissionais nesse caso, nós estamos usando para trazer informação de qualidade. Eu não estou falando com qualquer pessoa aqui, não é a minha opinião, estou falando com o professor Cimino, que é conselheiro federal na educação física. Tem anos de experiência, antes mesmo de ser publicada a lei de regulamentação, ele já era profissional, já trabalhava, já tinha passado, então ele viveu vários períodos no processo. Então, não é a minha opinião, a opinião do João, do Pedro, não é a opinião, e não somente a opinião, mas a verdade atribuída, a clareza que sai lá do conselho. Então, sensacional, eu fiquei muito feliz agora, feliz por entender o que está acontecendo. Porque até então eu tinha só esse ruído das informações em paralelo aí, né, de jornais, e não tinha ainda tido a informação da fonte, não tinha bebido ainda da fonte da informação, que é direto do CONFEF, do Conselho Federal. Professor Cimino, nós estamos aqui com várias horas já de gravação, tá? Eu gostaria de agradecer profundamente, tá, a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco, com todas as pessoas que seguem aqui o nosso canal. A gente tem um interesse muito grande em divulgar a verdade, independente da dor que ela cause. Nós somos muito da coisa correta, daquilo que realmente tem que ser dito e colocado do ponto de vista profissional, científico, de ensino. Quem segue aqui o canal sabe que eu trago muita informação, muito conteúdo, sempre baseado em clareza, baseado em fontes seguras. Então, a gente tenta o máximo possível trazer informações de qualidade para todo mundo. Gostaria de agradecer também a sua didática em explicar. Não é à toa que é professor há muitos anos, né? Então, professor, não só de educação física, mas todos os profissionais envolvidos na educação, sem dúvida nenhuma, tem uma didática muito bacana de levar informações. Talvez jornalistas deveriam passar mais tempo
com professores para entender como deve ser explicada uma informação, uma matéria. Agradecer também a sua simplicidade e humildade em trazer as informações, conversar conosco. Uma pessoa carismática, gostei muito de falar com o senhor aí, muito, muito bacana. Tenho certeza que a gente vai fazer muitas outras coisas, tanto na Confederação de Voleibol, tanto nas questões de... O senhor vai se tornar um conselheiro técnico aqui do canal para assuntos do Conselho Regional e Federal. Ok, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela abrangência, né, e pela abordagem e oportunidade de esclarecer, né, para o nosso profissional de educação física. Estou à disposição, né, de todos, não me considero um expert, né, no assunto, mas estou, como disseste, bem informado por fazer parte do Conselho Federal, que me honra muito representar a minha categoria, me sentir à vontade, né, com vocês, porque, na verdade, é uma interação bem bacana, bem simples, mas muito técnica e bem abrangente. Isso é o que importa. Então, parabéns, continue nessa batalha e espero, em outras oportunidades, poder interagir novamente contigo e com o nosso profissional de educação física. Show de bola. Muito obrigado, professor. Um forte abraço e tenho certeza que essa entrevista aqui no canal vai ser um sucesso e vai esclarecer esses assuntos todos para muita gente por vários anos aí, sem dúvida alguma. Forte abraço e nós vamos conversando ao longo do tempo. Até mais. Valeu, um abração. Até mais. Um abraço.